primeiramente, gente, vocês vão trabalhar com o VS Code, tá? Que é um outro Visual Studio, certo? É da Microsoft, só que ele não é igual ao nosso Visual Studio que a gente trabalha convencionalmente, certo? Mas ele é um ambiente de desenvolvimento de múltiplas linguagens, beleza? Então vocês vão entrar no menu iniciar, vão inicializar o VS Code, ok? Tudo bem ou não? Inicializando o VS Code, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma manha que é muito legal, só que no meu computador aqui está com um BOzinho, mas no computador de vocês acredito que não vai dar pau, tá? Que é o seguinte, baixando o Visual Studio, vocês vão vir aqui em extensões e aqui vocês vão procurar, aqui você adiciona todas as linguagens que você quiser programar, tá? Vocês vão baixar a extensão chamada Live, digita aí, Live Server, tá vendo aqui? Vocês vão instalar esse Live Server. Por que é legal esse Live Server, gente? Conforme você vai desenvolvendo no VS Code, automaticamente ele vai atualizando para você a página no navegador. Você não precisa ficar dando F5 a todo momento, tá? Então acho que isso aí é um recurso muito legal. Parece que é besta, mas ele otimiza um tempo do caramba que você não precisa ficar chaveando as telas toda hora. Beleza? Baixando o Live Server, gente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou, na verdade, ó, eu vou pegar aqui, eu vou abrir um arquivo, para não ficar digitando toda hora, vocês vão fazer passo a passo, né? Mas eu vou já abrir aqui uma paginazinha HTML. Vou jogar ela aqui pro... Ó. Essa paginazinha aqui HTML, inclusive vou até abrir. Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer diferente aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a paginazinha HTML. Vou copiar. Depois de instalar o Live Server, gente, vocês vão em File, New, Text File. Vocês vão selecionar a linguagem, vão procurar por HTML. Beleza? Eu vou vir aqui, tá? Na área de trabalho e vou colocar aula web 1, tá? Criei uma pastinha aqui chamada aula web 1 e eu vou vir aqui em File e vou salvar este meu arquivo nessa pasta, é chamada de aula web 1. Nós vamos chamar essa página, gente, de index.html, tá? Por que index, professor? Porque é a primeira página, quando a gente cria, né, no projeto web, a index é aquela que abre no navegador quando você chama o endereço na barrinha lá de endereço do browser. Beleza? Vou salvar. Tá? Vou colocar um código aqui, gente, e vou explicar para vocês. Ele é bem simples, tá? Esse código. E vou explicar para vocês o que ele tem. Primeiro, com o código aqui, tá? Eu vou vir aqui em Live Share e vou startar. No meu está dando um probleminha que não sei porquê. Ele fica aqui em Source, Live Share, no meu não está startando, mas eu acredito que no de vocês ele vai startar, tá? Então quando você cria um novo arquivo, tá? Desenvolve ele aqui, salva ele na pasta. Depois você vem em File, Open Folder. No meu caso aqui, a aula 1 web, seleciona a pasta. Vou salvar. Ele já abre aqui todos os arquivos que eu tenho nessa pasta, tá vendo? Ó, vou dar um yes. Ó, já apareceu aqui no arquivo index.html, ó. Vou dar um live share de novo. Ele não starta por algum motivo, mas o computador de vocês ele vai startar, tá? Quando você fizer isso, ele vai abrir o navegador e ele vai abrir para você uma página web com seu código. No caso de vocês vai aparecer em branco. No meu caso aqui, está aparecendo isso aqui, ó. Porque eu já fiz um códigozinho já pré-definido, tá? Só estou passando aqui essa questão do live... Ah, ó. Espera aí.
Acho que era questão de permissão, ó. Vamos ver se ele vai agora. Ah, agora foi, ó. Vocês têm que vir aqui, desculpa, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Disposing, go live. Olha lá. Pronto. Aí eu vou colocar uma janelinha do lado da outra. Tá vendo aqui? Uma janelinha do lado da outra. E agora, olha só que interessante. Conforme eu vou digitando aqui, ó, vou alterar aqui alguma coisa. Ó, aula web Senai 2025. Vou dar um Ctrl S para salvar. Olha aí, ó. Você viu que ele atualizou automaticamente no meu navegador? Vira aí, gente. Ou seja, esse live share no VS Code é para você ir digitando o seu código e ele atualizando a página do lado de forma automatizada. Tá? Bom, visto que você já tem o seu código aí, agora a gente vai entender um pouquinho, tá? O que esse código representa aqui. Primeiro cara que eu tenho aqui, gente, doctype. Eu estou informando o meu navegador que eu estou executando um código em HTML. HTML, language, PTR-BR. Toda a minha página ela vai estar no padrão na língua portuguesa. Então ele vai aceitar tio, vai aceitar circunflexo, ele vai aceitar todo tipo de toda a gramática da língua portuguesa. Tá? Isso aqui é muito importante, porque senão você desenvolve uma página e quando você carrega ela, se tiver um texto em português, ela dá pau. Aí aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem basicamente algumas estruturas. Primeiro, nós temos a tag. Toda vez que a gente vai desenvolver em HTML, pessoal, de forma bem simples aqui, toda vez que a gente for desenvolver em HTML, a gente sempre tem que começar com uma tag, abrir e fechar essa tag. Certo? Eu sempre tenho que desenvolver o meu código em HTML sempre trabalhando com uma tag. Essa tag pode ser um corpo, pode ser o cabeçalho, ela pode ser um formulário, ela pode ser N coisas. Nesse caso aqui, olha só as tags que eu tenho. Eu tenho uma tag HTML, que é para abrir o corpo da minha página HTML, toda a estrutura da minha página HTML. Eu tenho a tag body, que é todo o corpo e a estrutura da minha página. E eu tenho uma tag head, certo? Que é o cabeçalho da minha página. Aqui no cabeçalho, a gente vai sempre definir o título, certo? O que é o título? O que vai aparecer aqui, ó, no navegador, tá vendo? A página simples. Algumas outras informações aqui relacionadas às configurações de visualização do navegador, dentre outras aí, tá? Eu coloquei apenas 3 códigos aqui, bem simplesinho, né? O padrão de formatação aqui dos caracteres é o UTF-8, que é o padrão convencional que a gente vai trabalhar aí, né? Principalmente quando a gente fala de língua portuguesa. Certo? E coloquei o título da minha página, que é onde vai aparecer lá no meu navegador. Certo? Quando eu olhar lá no topo do meu navegador, que é aqui, ele vai aparecer aqui o nome que eu defini aqui. Beleza? Em seguida, gente, nós temos o body, né? Dentro do body é onde eu tenho toda a estrutura da minha página, o corpo da minha página. Todos os objetos que eu coloquei na minha página aqui são objetos que estão atrelados a uma div. O que é a div, gente? A div é como se fosse uma camada da página, um pedacinho ali da página. Então, por exemplo, dentro de um pedacinho da página, dentro dessa div, ó, abri a tag div, fechei a tag div. Então, aqui eu coloquei um pedacinho da minha página. Dentro do pedacinho dessa página, gente, eu chamei uma outra tag chamada H4. Essa H4 é como se fosse uma label aí no Visual Studio, tá? É uma label. E aqui dentro eu coloquei um texto. Tá vendo? Coloquei um texto e esse texto está aparecendo aqui.
Em seguida, eu coloquei mais uma div, certo ou não? E dentro dessa div, eu coloquei 2 formulários. O primeiro formulário, eu chamei uma tag chamada input, certo? O que é essa tag input? O input é quando você informa o navegador que você vai trabalhar com um objeto de entrada de dados. Neste caso aqui, input type. Que tipo de formulário para entrada de dados eu vou querer? Um formulário de texto. Então, é uma caixa de texto. Qual é o ID dessa caixa de texto? É como se fosse aquela propriedade name lá do C#. É igual, tá? E eu coloquei aqui uma placeholder. O que é essa placeholder, gente? É um texto que aparece invisível. Visível não, né? Mas é uma etiqueta que está dentro do formulário que indica para o operador uma frase, né? Para orientar ele a fazer alguma coisa. Isso daqui não é um texto que está aqui, tá? Ela é uma etiqueta informando alguma coisa para o operador. Beleza? Então isso daqui, gente, é nada mais nada menos do que um input do tipo texto. Beleza? Professor, se eu quiser colocar mais um input, professor, como é que eu faço? Você simplesmente pode vir aqui e chamar input type, certo? E aqui, olha só, eu tenho um monte de inputs aqui, ó, tá vendo? Eu tenho botão, eu tenho checkbox, eu tenho color, tenho date, time, eu tenho e-mail, eu tenho arquivo, eu tenho para imagem, eu tenho caixa de texto para password, eu tenho o wide button, que é aquele, você já sabe que é lá no C#, né? Ou seja, todos aqueles formulários que vocês têm lá no C# está aqui. É que lá no C# você clica e arrasta, né? Aqui no HTML você precisa, no HTML você precisa desenvolver, você precisa chamar, escrever ele, né? Nesse caso aqui eu vou chamar mais um input aqui, ó. Input text, tá? O ID, que é o nome dele, certo? Eu vou chamar aqui ó, de txt test2 e aqui, opcionalmente, eu posso colocar um placeholder, digite algo. Vou copiar aqui, tá? Acabei de colocar o meu input, gente. O que eu preciso fazer? Vou fechar ele, ó. Pronto. Agora eu tenho 2 inputs. Vou salvar automaticamente, ó. Ele adicionou mais um input aqui para mim. Aí vocês percebem, nossa, professor, mas ficou um colado. Sim, ficou um colado. O que você pode fazer? Tem 2 formas de você mexer aqui, tá? Ou você vem aqui e coloca a tag BR. Vou salvar para vocês verem, ó. E ele pula a linha. Tá? Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui, ó. Ele não funcionou aqui o BR, que ótimo. Se ele não funcionou, eu vou copiar ele, ó. Vou copiar ele. Ele não ficou bonito aqui, tá, gente? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele numa segunda div, ó. Vou abrir uma div, que é uma camada. Vou fechar essa div. Dentro dessa div eu posso colocar o que eu quiser, tá? Ó, vou colocar, ó, tá vendo? Ó. Coloquei um outro input. Olha lá, apareceu. Vamos supor que eu quero pular a linha. Vamos ver se ele aceita aqui o BR. BR. Aí, ó. Agora em divs separadas ele aceitou, tá vendo? Aí eu coloquei um BR aqui. Tá vendo? Ah, professor, eu quero colocar um outro tipo de input. Como que eu faço? Vou vir aqui, vou criar mais uma div. Vou colocar aqui um input. Que tipo de input você quer agora? Um checkbox, por exemplo. ID CB teste. Fechei. Salvei. Olha lá. Agora ele colocou um checkbox. Vou pular uma linha aqui, gente. Esse é um dilema da programação web. Para você construir a sua página, você infelizmente precisa desenvolver
todo o código, tá? Não tem que fazer. Ah, professor, eu quero colocar um texto aqui na frente, ó, do checkbox. Vou copiar esse H4 aqui, vamos ver se ele fica bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver se ele fica legal aqui, ó. Ele colocou muito aqui embaixo, né? Vamos ver se eu consigo colocar um input aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ah, ficou na frente, ó. Checkbox. Escrevi um texto. Tá vendo? Agora, aí tem N coisas para você brincar. Nesse momento aqui, eu só estou colocando formulários, estou colocando coisas aleatórias aqui. Então, está compreendido estruturar uma página, head, body, dentro de uma tag HTML. Depois que você configurou o cabeçalho, dentro do corpo você vai montar a estrutura da sua página, colocando todos os inputs que você necessita. Cada input que você for trabalhar, você sempre coloca dentro de uma div, tá? Bom, tudo bem, professor. Agora eu tenho um input aqui e agora eu tenho outro. Eu não tenho mais uma entrada de dados. Vamos supor que eu quero colocar um botão aqui na tela, ó. Como vocês estão vendo aqui, esse botão é enviar, certo? Como que você faz para colocar um botão aqui na tela, né? Para inserir um botão aqui na tela, vocês vão chamar a tag HTML button, tá vendo? Abriu o button, fechei o button. Colocando o botão, gente, o que está aqui, está vendo aqui? O que está aqui, ó, entre esse button, certo? Estão entendendo aí, gente? Só fazer um teste aqui, ó. Não, é isso mesmo. O que está aqui, ó, entre o fechamento da tag e a abertura da tag, tá vendo aqui, ó? Está entre a tag, olha lá, tá vendo aqui que está abrindo e fechando? É o texto que vai aparecer no botão. E dentro desse button, você pode atribuir várias propriedades, né? Uma propriedade que a gente pode trabalhar é a propriedade, por exemplo, é um clique. Toda vez que eu chamar a propriedade on click, o que ele vai fazer? Eu chamei aqui uma função, certo? Só que essa função, ela é uma função que vai ser executada numa outra linguagem que não é HTML, tá? Então, esse evento aqui, clique, ele vai ser executado numa outra linguagem chamada de JavaScript. Quando você quer colocar, por exemplo, uma ação na página, por exemplo, chamar uma função que vai ser executada quando o botão é clicado. Aqui no HTML você chama uma função do JavaScript. E lá no JavaScript você pode, por exemplo, colocar uma mensagem na tela, né, você pode colocar uma janela que vai demonstrar alguma coisa para o usuário. Mas essa janela só vai aparecer dentro de um código JavaScript. Porque ele é um código, gente, o JavaScript. Ele é um código, como é que eu posso explicar para vocês? É ele que vai executar algumas ações, que vai interagir com o seu formulário. Por exemplo, aqui toda vez que eu clicar, tá vendo nessa propriedade aqui do botão click, ele vai chamar uma função JavaScript. Olha a função JavaScript que eu criei aqui. Tá vendo aqui, ó? Script. Uma função que é denominada de show alert. Tá vendo? Ó. Olha ela aqui, ó. E o que eu tenho aqui dentro, gente? Aqui eu vou mostrar o valor que eu digitei. Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui digitar Samuel e enviar, olha lá, ele deu window.alert, né? O alert aí do JavaScript, ele mostra para você alguma informação aqui nessa caixinha de alerta, tá vendo? Ó. Então, dentro do JavaScript, gente, você pode
executar algum código que vai realizar alguma ação. Ah, e se eu quisesse que atualizasse a página, beleza, você pode chamar uma função aqui no JavaScript que atualiza a página. Ah, professor, mas se eu quiser mudar a cor de fundo, beleza, você chama um código aqui que vai mudar a cor de fundo interagindo com uma outra linguagem chamada CSS, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas o JavaScript está ligado aos eventos que você quer executar na sua página. Beleza? Bom, então toda vez que eu der um on-click, ele vai chamar essa função showAlert, tá? E aqui ele vai chamar um código em JavaScript, que vocês estão vendo, ó. Abri a tag script, fechei a tag script. Então aqui dentro eu vou colocar o meu código em Java. Chamei uma função que eu denominei de showAlert, tá vendo? Tá aqui, ó. Abri e fechei colchete. E aqui, gente, o que eu fiz aqui? Aqui é como se fosse uma instância de um objeto, assim como a gente faz no C#. Deu o nome aqui, ó, de input value. Esse let aqui é para instanciar um objeto a alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui eu criei um nome chamado input value. Quando eu faço esse let aqui, eu estou pegando, ó, document.getElementById. Isso daqui é como se fosse pegar a propriedade, o nome desse objeto que eu estou trabalhando na minha página HTML. Nesse caso aqui é um input, tá vendo? Olha o ID dele aqui, ó, txt-test, tá vendo? Então, document.getElementById, ele está falando assim, ó, estou pegando um objeto. Qual objeto? Esse txt-test aqui, ó, que é esse input que eu criei. Mas você quer pegar o que dele? Quero pegar o que está escrito nele, certo? Depois que eu peguei, vai ficar o que, gente? Isso daqui vai receber, na verdade não é uma instância, né? Ele está criando aqui uma espécie, entre aspas, de uma variável, e essa variável vai receber a informação do input. Falando de forma bem simples aqui, tá? Acho que tentar comparar com vocês com uma instância não é legal. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Aqui ele está recebendo a informação, tá? O valor desse input. Que é a mesma coisa no C# lá quando você coloca ponto .text, lembra não? É a mesma coisa aqui. Aí eu venho aqui e chamo a janelinha chamada alert, tá? Que é o mesmo do message box no C#. E aqui eu coloco, ó, você digitou, concateno, com o quê? Com o valor dessa variável aqui que recebeu a informação do text box. Certo? Finalizei o meu código em JavaScript, eu vou fechar a tag. Vou fechar aqui a minha tag body, que é a tag correspondente ao corpo da minha página web, e vou fechar a tag HTML. Tá? Então, é basicamente assim que você constrói uma página. Certo ou não? Tudo bem até aqui, gente? Oi? Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma página de cadastro de usuário com todas as informações pessoais desse usuário. Nome completo, e-mail, telefone, cidade, estado, país, CPF, RG, ou seja, uma paginazinha de cadastro em HTML, bem simplesinha aí, só para vocês treinarem esse pedaço aí do código. Beleza ou não? Então manda mal.